Olá pessoal, a gente vai agora continuar as nossas aulas de História e a gente agora vai falar um pouco sobre a independência do Brasil, da América Portuguesa. Então a gente já falou aqui sobre a corte no Brasil e o período joanino, em que Dom João esteve no Brasil. Como nós já falamos aqui, em 1821, as cortes de Lisboa exigiram que Dom João retornasse para Portugal. Então, o que ele faz? Ele retorna para Portugal, porém ele deixa o filho dele, Dom Pedro I, aqui no Brasil como príncipe regente. Pois bem, a partir de então, existe toda uma pressão, uma tentativa de influenciar Dom Pedro I ou de retorno a Portugal. As cortes de Lisboa passam a pressioná-lo, ou para ficar no Brasil. E aí são as elites brasileiras, as elites do Brasil, que tentam persuadir Dom Pedro I a ficar no Brasil. Então, em 1822, começa então esse processo. Esse processo se torna mais intensificado no Brasil. Já em janeiro, as cortes já voltam a exigir que Dom Pedro retorne. Porém, ele recebe um manifesto com assinaturas das elites pedindo para que ele ficasse. No dia 9 de janeiro, então, Dom Pedro I diz a sua célebre frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico", que é o famoso Dia do Fico. A partir de então, a pressão das cortes de Lisboa tendem a aumentar. E aí, finalmente, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, porque ele tinha ido para São Paulo, recebe duas cartas. Uma das cortes de Lisboa, exigindo que ele retornasse imediatamente para Portugal, e outra de José Bonifácio, dizendo que se ele voltasse para Portugal, ele ia voltar como prisioneiro submisso às cortes. Então, Dom Pedro decide por romper de vez com Portugal. E a partir dali, então, o Brasil se torna um país independente. É ali que o Brasil se torna um país. Antes disso, o Brasil nada mais era do que uma colônia de Portugal. Não era um país autônomo. A gente tem que pensar, se construiu a ideia de que o Brasil não teve luta por independência, mas tiveram vários conflitos, sim. No Nordeste, principalmente. Na Bahia, por exemplo, alguns militares fiéis a Portugal, portugueses, não aceitaram a independência de imediato e tentaram sufocar a independência. Então, eles, no caso, cercaram Salvador, e aí alguns militares fiéis à independência, favoráveis à causa, cercaram a capital, e aí, ajudados pela Marinha Britânica, conseguiram então expulsar os portugueses. Esse episódio foi conhecido como Batalha de Pirajá. Um outro episódio também que aconteceu foi também no Nordeste. No Piauí também haviam alguns militares que não aceitaram a independência do Brasil. E então, grande parte, alguns que eram favoráveis à independência, entraram em conflito com esses portugueses e conseguiram expulsá-los, novamente com o apoio da Marinha Britânica, dos ingleses. O Brasil se torna independente e aí tem todo um processo para o reconhecimento dessa independência. O primeiro país a reconhecer o Brasil como independente foram os Estados Unidos. Mas a gente tem que pensar que esse reconhecimento se dá no que a gente chama de Doutrina Monroe. O que seria a Doutrina Monroe? Seria um lema praticamente que os americanos, os estadunidenses adotavam, que era o quê? América para os americanos, ou seja,
que todo o continente americano fosse autônomo e que não tivesse nenhuma influência da Europa. Um outro país que vai reconhecer, obviamente, é Portugal. Só que Portugal, para reconhecer a independência, exige que o Brasil pague uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas, moeda inglesa. Óbvio que o Brasil não tinha esse dinheiro, não tinha como pagar. E é o que faz, na época, o país que estava começando contrai uma dívida com bancos ingleses para então pagar a Portugal. Tudo indica que esse dinheiro sequer saiu dos bancos ingleses, porque Portugal já devia uma boa quantia para a Inglaterra. E também quem reconhece a independência do Brasil é a Inglaterra, mas algumas condições que vão ser colocadas. A primeira era a manutenção do Tratado de Navegação e Comércio, assinado por Dom João VI. Nesse tratado, como nós já falamos, os ingleses poderiam fazer comércio e vender seus produtos aqui no Brasil com impostos bem pequenos, alfandegários. 15% apenas dos impostos alfandegários. Além disso, também exigiram a extinção do tráfico negreiro. Isso é um outro processo que vai demorar um bom tempo no Brasil. E, pois bem, o Brasil, então, depois de reconhecido, era um país independente. Mas faltava um outro passo. Qualquer país ele precisa, primeiro, o quê? Precisa de ter leis. E aí, de fato, Dom Pedro I convoca a chamada Assembleia Constituinte, que era o quê? Que era para, finalmente, elaborar uma Constituição para o Brasil, ou seja, uma Carta Magna. Constituição é a lei principal de um país. Então a Assembleia se reúne. A gente tem que pensar que a Assembleia de Deputados, formada novamente pela elite. E aí também pensar que esses deputados, eles eram todos da elite rural, da oligarquia do Brasil. O voto era censitário. Como assim censitário? Deveria comprovar uma renda mínima, na época, de 150 alqueires de mandioca. Por isso foi conhecido como a Constituição da Mandioca. Por quê? Porque o voto, o critério para se fazer parte da Assembleia, tanto para votar quanto para ser eleito como deputado, era a renda mínima. Grande parte, então, do povo não tinha condições de votar. Pois bem, a Assembleia é formada e a Constituição, então, é apresentada para o imperador. Nessa Constituição de 1823, ela tem algumas características que desagradam Dom Pedro I. Que características são essas? Ela limitava o poder de Dom Pedro I. Na verdade, ela colocava o legislativo com a capacidade de anular as decisões do imperador. Diante disso, Dom Pedro não vai gostar daquilo dali e ele vai entrar em conflito com a Assembleia, com os deputados. Os deputados ficam discutindo durante uma noite inteira e aí Dom Pedro, apoiado por militares, ele vai então dissolver, vai fechar a Assembleia. Foi conhecido nesse período como Noite da Agonia. Diante disso, a Assembleia é dissolvida, Dom Pedro I, então, vai outorgar uma nova Constituição. Como assim? De forma autoritária, ele reúne homens de confiança, 10 homens de confiança dele, e vai então elaborar uma nova Constituição que vai ser outorgada, ou seja, vai ser imposta, não será votada. Essa nova Constituição do Brasil, ela tem algumas características. Divisão em 4 poderes. Como assim 4 poderes? Nós sabemos que nas constituições liberais são 3 poderes. No caso do Brasil, eram 4 poderes. Era o poder executivo,
que é exercido pelo imperador e seus ministros, o poder legislativo, exercido por deputados, e o poder judiciário, juízes, desembargadores e por aí vai. E o último poder era o poder moderador. Esse era um poder que o imperador tinha de simplesmente nomear ou demitir qualquer que fosse o parlamentar da Assembleia. Ele poderia, inclusive, em última instância, julgar o que o judiciário decidisse, ou seja, ele tinha poder absoluto. Além disso, o Brasil tem umas características bem peculiares em relação a outras nações que surgiram no continente americano. O Brasil vai ser um país que continua, inclusive, com a monarquia, vai ser um dos únicos que adota como forma de governo a monarquia. Monarquia essa hereditária, ou seja, passa de pai para filho. O Brasil também continua mantendo um sistema totalmente escravista e de latifúndio. Então, a escravidão, por exemplo, ela pouco é discutida nessa independência do Brasil. Por quê? Porque é um projeto, como eu já disse, das elites do Brasil. Não era interessante o fim da escravidão para elas. Além disso, o Brasil se coloca livre de Portugal, porém ele fica dependente da Inglaterra, principalmente economicamente. Então a gente percebe que esse novo país ele começa já com alguns problemas bem sérios estruturais, que vão perdurar até o fim do Império e, de certa forma, até hoje. Então fico por aqui, até a próxima aula.